Ele falou para mim que viria a agricultura, mas quando foi agora há pouco, eles estão montando a sala das crianças na igreja dele, botando lá. Aí ele mandou um vídeo, ainda estamos agarrados aqui. Iria ele, iria trazer a Mãe, ele ia bater a minha sogra. Ele botar a cobertinha dele. Não, que coberta, boca louça. O paninho dela embaixo. Não, não tem pano nenhum não, ela põe pano. Vai ter que esfriar a gotinha. Falta uma dessa. Gente, paz e bem, boa noite. Pode configurar aqui? Pode ou não? Isso aí é depois do critério de cada um. E só botei para falar, ó, é para acertar, hein? É só para saber, é para acertar, hein? Gente, a gente está. Eu nunca gravo, né? A gente está fazendo esse culto que fala mais para vocês, né? E é sexta sim, sexta não. Antigamente a gente fazia, já veio quase todos, aqueles que a gente ficava 4 horas da tarde em diante, acontecia uma, duas, um mês sim, outro não. E aí um tempo atrás eu tive esse desejo de fazer mês sim, sexta sim, sexta não. E eu estou, não sei mais quantas vezes, não sei mais, mas falando da conversão segundo a Jesus. Ela fugiu? Então vai ter que colocar ela lá no carro também. Sobre a conversão segundo Jesus, sem falar de denominação, sem falar de costumes, só Bíblia, nada mais que Bíblia. Então, eu nem lembro mais todos os temas, mas a gente já falou sobre serviço, a gente já falou sobre missões, a gente já falou sobre um monte de coisa que eu não vou lembrar todas as coisas que a gente falou nesse tempo. E aqui tem uma outra menina chegando aí, que é a neta da Cláudia, que está vindo da onde que ela está morando, está vendo o vídeo da confusão. E hoje a gente, né, pelo menos na teoria, a gente teria gente pra caramba. Teria uma família de 4 pessoas que viriam, até ontem tinham dito que viriam, que é o garoto que estudou com Rebeca, e aí hoje já acabou de dizer que eles não vêm. A família do Marquinho, que é na minha caminhada da fé da África da Polícia Militar, e eles são da Igreja do Ministério Resgatar lá em Sepetiba, e eles estão lá ajeitando uma salinha, uma sala das crianças, que não vai ser mais só sala das crianças, eles estão também começaram um curso preparatório 0800 para a área militar e para Enem, né? 0800. Então eles estão ajeitando a sala e o curso já começou. Aí ele mandou um vídeo e falou, estou agarrado aqui, não vou conseguir chegar. Mas aprove a Deus que nós estejamos aqui, glória a Deus, né? Por isso, eu tinha até falado para a irmã Gilda, né? A gente tem uns salgadinhos aí para comer depois, que é ela que faz. E eu falei, irmã Gilda, vai ter aí nos meus carros de 20 pessoas para cima. Né? Eu sabia que eu daria isso, a gente sabia que eu sabia. E a gente está feliz, né, por ter o Audaz aqui. E a gente vai começar, a gente ora, né? Canta, ora de novo, somente essa loucura que a gente está vivendo aí da pandemia, né? E toda hora, né, alguém pedindo oração, toda hora alguém morrendo e internando. E quando não é de Covid, mas é por causa da própria pressão que a Covid tem exercido, então muita gente com problemas psicossomáticos, não tem sido fácil. Eu tenho hora que dá até medo de eu ficar olhando o zap. Toda hora tem gente, ora por isso, ora por aquilo, tudo isso, enfim. E aí depois eu faço uma reflexão e a gente bate o papo em cima da reflexão. Então, todo mundo tem direito de falar. Também tem o Nélio, o pastor Nélio, que nem ele confirmou para mim segunda que viria, depois não falou mais nada, eu também sei o que aconteceu.
Então vamos orar para a gente começar a aproveitar, né, que o céu está aí. Céu, ora aí para a gente dar início. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, Senhor, que se renovou mais um dia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa unidade, Pai, dos irmãos, Senhor, porque é nessa expressão que o Senhor deu na sua bênção, Pai. Essa expressão de família, Senhor, de unidade, Pai, de comunhão. Senhor, muito obrigado, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, e dê espírito, sabedoria e revelação, Senhor. Pai, que nós possamos, Pai, compreender, Pai, saber ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Nos ensina, Senhor, a ser como Tu, Senhor. Amém.
nossa. Cara, essa música tem uma expressão que o meu parceiro paraquedista falou assim, ser achado nele. A gente quase não canta isso porque ela é um contraverso. Mas pra mim é a fala mais sinistra dessa canção. A primeira coisa quando eu cheguei, a Alessandra perguntou assim, e Dani? Aí vem alguém, e meninos? Ele e Dani, os meninos, sabe o que é isso? Porque eles são achados em mim e eu sou achado neles. Por associação, se eu vi o Rogério na rua, eu pergunto, e Rebeca? E Thiago? E Alessandra? E essa canção, cara, aí eu não sei se alguém já captou isso dessa canção, mas ser achado em Deus é fácil de eu olhar para você e falar assim, caraca, estava pensando em Jesus, agora você chegou. Ou vice-versa. Sabe? É uma parada muito louca, mano, porque eu não sei se o cara pensou nisso, mas eu acredito que sim, esses caras são doidos. Quando faz essa canção, eles estão muito chapados, muito loucos. Entendeu? Eles estão puros não, cara. Eles estão muito doidos, muito mais doidos do que a primeira área de janeiro, quando a gente tá assim tonto e vê aquele tonto todo assim, né, filho? É calor, você vê. E é isso, eu não vou falar muito mais. Eu lembro Se acharam dele, mas, cara. eu sei que essa música Accessível te marca, que a primeira vez, quer dizer, a última vez que você esteve aqui, você falou desse hino, e você falou assim, como é que pode? O pecado nos tirou do jardim. Ele veio e colocou o jardim dentro de nós. Eu lembro de você. A mulher que tu me deste, menos a culpa dele, é a dança quadra. Aquela coisa. E a gente vai falar sobre isso hoje. A gente continua sendo como Adão hoje. Né? Aí tu vê o outro cara fala assim, para tudo. Ele não é culpado, a gente é bandido. Ou seja, aí Jesus fala assim, na moral, vai voltar pro jardim, fechado. Olha que coisa, porque a convicção de pecado tem que trazer o avivamento e o regresso pro lugar da presença. É isso. Vamos lá. Ele
realidade em nossas vidas. Encontrar, pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com Uma frase de ensino de tantos que uma das coisas que eu tenho falado há pelo menos uma década ou mais. A frase que a gente fala, sou completamente seu. Como eu desejo que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Porque na prática, muitas das vezes colocamos um montão de outras coisas para onde nós vamos caminhar como pertencente, do que de fato pertencermos totalmente ao Senhor. E a religião, ela tem feito isso. Ela tem feito com que nós tenhamos Cristo até onde nos é agradável. Quando chega numa posição que não nos é satisfatória, a gente deixa de falar que pertenço realmente a Ele, agora eu vou fazer da minha maneira, tem que ser do meu jeito. E quando a gente fala que pertence totalmente ao Senhor, a gente nega a nós mesmos, todos os dias sobre a cruz e o céu. E isso é uma técnica que eu tenho batido aí há pelo menos de 10 a 15 anos. Falta muito na gente falar isso totalmente. Totalmente não tem brecha, não tem lacuna, não tem espaço. Simplesmente. Mais um, e a gente ora. Ela se completa naquela passagem de versos 13, porque agora vemos tudo perfeito, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também. Ainda como um feio passado, mas depois a visão será completa, total. Quando nós refletimos, Deus está
de oração. Eu já vou começar pelo meu pedido. Quinta-feira que vem vai ser votada a situação da Polícia Militar, né, sobre a reserva remunerada por cota. E é o dia que o desembargador vai dar o veredito dele, inclusive é meu aniversário de casamento. A gente está orando aí por esse presente, são, além da própria reforma, a própria reserva em si, ainda são quase 5 anos, né, de atraso aí para abençoar as nossas vidas. Então, quero pedir quem orar esteja orando, né, por isso. Esse é o meu pedido peculiar, né? E aí eu quero saber quem mais quer fazer pedido aí de oração. Ninguém? Cara, a gente tem orado lá no. A gente tem orado lá, eu tenho orado com um amigo meu, tem se fritado assim em nichos, sabe? Pequenos grupos, por avivamento. Não aquele avivamento global não, mas avivamento assim, particionado mesmo que forma o global, sabe? Então, que a gente estava conversando aqui, sobretudo para que a gente não perca mais aquela ininterruptibilidade de infiltração no espírito, para que a gente acorde já com quebrando pro outro, não, vamos orar, e orando, para que isso aqui não seja expectativa do ardor, mas seja por conta do ardor, tá entendendo? Que a gente, né, para a gente estava, a gente quer ficar tem que ir embora, a gente não consegue parar de gritar. Eu acho que eu oro por isso, especialmente na minha vida, para que eu não perca jamais e que eu volte a arder mais do que um dia qualquer eu ardi, sabe? Que aquela fritação do caminho de Emaús seja realidade, como você falou, para que nós sejamos completamente dele. Essa é a minha prece nessa noite. Graças a Deus, né, que eu consegui fazer a cirurgia da minha vista, minha esquerda. Em breve, eu não sei como eu ficaria à direita, mas não assim como eu estou falando, mas eu tenho pedido a Deus para eu continuar na minha caminhada, continuar fazendo o que eu gosto de fazer, né? Porque eu sinto essa necessidade. Eu sinto a necessidade do outro. E quando eu não faço, aí vem logo em seguida acontece. Assim, não posso colocar como exemplo. Algo estava me incomodando. Precisa de fazer um lanche para levar para o filho lá. Está vendo que é a necessidade, mas não é assim. Tem que levar lá na casa do pastor Rogério, mas vem a primeira coisa que vem é aqui. Esse momento que nós estamos vivendo agora. E eu venho procurando isso, essa coisa na cabeça. Mas toda vez que eu venho pensando, hoje cedo, eu estou onde? Quando eu abri o tênis, eu ia assim, ficar vazio, para fazer a saúde. Até os dias que eu fui fazer a saúde. Aí eu me dá uma foto vai para lá, ora, aí tem uma coisa. Por isso que eu te respondi, é sempre assim, sabe? Onde eu tive oração, eu ele falou, eu não tive resposta, eu só tive que falar. Deus é bom em todo tempo, porque ele já vem ali captando, você não vai fazer, por que você não faz? Aprendeu para quê? Vai guardar por quê? Porque a minha vida estava fazendo. Mas aí, permitir lá, não sei qual motivo, o Senhor recolheu, né? Até através do mim. Eu creio que ele me usou para falar, não, chega, basta, não vou fazer mais. Mas sempre que alguém está precisando de uma ajuda, sabe, assim mesmo assim, faz isso. O tempo desse aí eu vi a situação assim, claro, na minha frente. E aí eu pensei, Senhor, essa pessoa está precisando de ajuda. Mas como é que eu vou chegar perto? Eu não tenho intimidade, não conheço a fundo. Como é que eu vou chegar? A pessoa foi e falou, Jesus, é comigo mesmo isso. Então eu peço muito ao Senhor para me fortalecer, né? Eu possa estar sempre servindo
antes mesmo de eu conhecer verdadeiramente o Senhor, eu falava assim, eu não nasci para ser servido, eu nasci para servir. Eu sempre falava isso. É a Dorcas também. E agora eu vejo que realmente é difícil eu falar assim, vamos fazer isso. Ah, não, pode ir lá. Ah, não esquenta a cabeça não. Mas peraí, eu vou. Não, não esquenta não, vai resolver. Agora eu dou os meus resolve. Isso acontece, né? Então eu assim, me ajuda. Para eu entender o que ele quer de mim, entender a palavra, sabe? Certa eficiência, assim, né? Igualzinho, assim, eu leio tudo, mas daqui a pouco, na hora de falar aquilo, já não é mais, eu não sei se é porque Deus quer que eu fale aquilo por mais nele, fala outra coisa. Seja feita a vontade sua na minha vida, eu sempre falo assim. Que seja feita a tua vontade na minha vida, que seja o que ele quer, não nunca o que eu quero. Quando eu oro, eu falo, Senhor, se tu faz a tua vontade, não é minha. Então a gente capítulo. Qual o nome da senhora, né? Gilda. Mais alguém? Agradecer mesmo, porque eu acabei de contato com o colega do Marcelo, liguei para ele com uma outra situação e aí ele já tem uns problemas de saúde já, aí ele me disse que tanto ele como a família dele toda estava com Covid, estava todo mundo com Covid em casa. E graças a Deus hoje eu falando com ele, não. Graças a Deus passamos por esse vento aí, mas em função da Covid atacou a minha trombose, mas também já está revertendo. Então, quer dizer, a gente recebe tantas notícias, né, ruins, em função dessa questão da Covid. E hoje, uma coisa que eu estava comentando ontem no grupo da minha família, uma família Sabino, família Mel, é engraçado que ninguém mais morre de outra coisa, ninguém mais morre de infarto, ninguém morre por qualquer outro tipo de doença. Todo mundo que morre é Covid, infelizmente, né? Mesmo no fundo passa a ser. E é uma coisa que tem apavorado muitas pessoas, tem gerado pânico em algumas pessoas. Se você não tem essa firmeza, essa segurança em Jesus, você não tem Jesus ao seu lado, fica mais complicado você vencer essa batalha. Né? Depois que eu falei com ele no telefone, aí eu estava dirigindo, aí estava ali no viaduto das Bandeiras, né, passando de São Conrado para Barra, aí estava tocando louvor e falava, a letra do louvor falava justamente sobre isso. E o refrão falava o seguinte, que é só o vento, que Jesus vai nos ajudar a passar por esse vento. Né? E após esse vento nós vamos obter a vitória. E aí eu não estava assim, muito me ligando, quando me chamou a atenção o refrão. Né? Porque eu já passei por uma situação assim, meio que engraçada, eu vim pro quartel de madrugada, né? Às 5h30 da manhã eu tive que parar o carro. Tive que parar o carro na Serra do Grajaú para poder adorar Deus, porque eu estava ouvindo louvor e Deus foi trabalhando ali. Não dá para você dirigir e glorificar de olho fechado. Aí fica difícil. Na Brasil. Entendeu? Aí eu encostei o carro, né? E ali tive meu momento com Deus ali e segui para o quartel. Foi um dia de bênção mesmo com todos os problemas que já estavam ali, que surgiriam no dia, mas passei de passagem por eles. Né? Mais alguém? Paola, oração. Vão casar dia 9. É uma festa, inaugurou a aula dos filhos, saúde, tudo, Não tem aglomeração, entendeu?
pode fazer essa oração agora? Que legal, cara. Eu me imaginei já fritando, estendendo mão, você sabe, né, cara? Pô, já viu anotando aqui. Qual é o seu nome mesmo, amigo? Tawane. Tawane. Você já foi falar, tá? Eu sou retardado. Agora é neta da Gilda. Ah, é? Nem se parece, né? Nem se parece. O nome do seu paizinho, qual é? Do seu paizinho. Gabriel? Você sabe que Gabriel foi enviado por cima. Agraciado é tudo, será sobre o Espírito Santo. Para ali, não. Pois é, tá dando ideia errada. Casamento. Qual o nome dela? Ariela. Ariela. Tawane é Ariela. Tem Tauan, tem Natan, tudo na cabeça. Foi até bom ter pouco motivo de oração, senão já viu mole. Deus, nós te agradecemos, Pai. Somos absurdamente gratos, Senhor. Primeiramente por esse tempo, por essa graça brutal de podermos estar reunidos no Teu nome, Senhor. Que saudade disso, apesar de ter reunido bastante nessa configuração aqui e com essas pessoas há tanto tempo, Senhor, eu já não reúno. Mas obrigado pelas reuniões que tem rolado na garagem lá do Rodrigo e porque ali tem sido igreja junto com essa aqui. Obrigado pela vida do meu amigo, obrigado pela família do meu amigo, por conta dessa temperatura de ignição, Senhor, do fogaréu que está para lamber o Brasil e a partir do Brasil o mundo inteiro. Nós somos agradecidos, Senhor, por cada canção, que por mais que talvez nem sempre a gente abranja todo o significado, toda a grandeza de que cada pessoa doida fez, compôs, cajado, pão, vinho, largar a carroça, queimar a carroça, afundar barco no cais. Cara, isso é muita doideira, Senhor. Obrigado pela fritação do meu amigo PQD também. Obrigado pela fritação de cada um aqui, Senhor. É muito bom ter essa palavra ardendo em nós. E a gente às vezes acha que é louco sozinho e encontra outros loucos igual a gente que para na rua porque não está dando conta do sentimento. Senhor, muito obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor. Nosso obrigado está muito aqui daquilo que a gente gostaria de expressar a nível daquilo que o Senhor tem feito, muito mais do que pedimos, muito mais do que imaginamos, muito mais do que sonhamos. Obrigado pelo seu reino ser um reino de amigos. E porque nenhum de nós sozinhos, Senhor, é tão bom quanto todos nós ajuntados, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós confiamos no Senhor a despeito de quaisquer tempos assombrosos. Obrigado porque, como foi falado aqui, Senhor, a gente para e repara que tudo está no Senhor e sob o seu controle. E não existe, Senhor, vicissitude que nos amedronte, pelo menos não por muito tempo. Por mais que nós fiquemos assustados por conta da nossa humanidade, a gente lembra pelo Teu Espírito que somos Teus. E queremos, Senhor, de fato, declarar, não só declarar, mas especialmente tornar execuível o fato de sermos totalmente Teus. Não só sermos totalmente Teus, mas embrasarmos, Senhor, toda nosso relacionamento, nossa vizinhança, nossa circunvizinhança, nossa nação, nosso local de trabalho, nossa família, a partir do nosso próprio ardor, da nossa própria mudança, porque a gente às vezes quer mudar as pessoas, mas a gente esquece que a mudança começa em nós, para que nós possamos constranger outros com o amor que a partir de nós é visível. Eu oro, Senhor, sobre a expectativa, sobre tudo que tem passado sobre a mente do Rogério, da Alessandra e, consequentemente, dos seus filhos, a respeito dessa decisão sobre o processo de reforma, sobre a passagem para a reserva remunerada. Eu oro, Senhor, pela vida do Rogério nesse aspecto, especificamente, porque eu acompanho um pouco de toda essa situação. A gente sabe como que as forças, as instituições, as autoridades são covardes, nos cerceiam muitas vezes direitos básicos,
e muitas vezes vilipendiam os próprios estatutos e regulamentos, mas sabemos, Senhor, que o Senhor chama a existência as coisas que nem existem como se já existissem. E nós, Senhor, dizemos que o nosso juiz, o juiz de toda a terra é conosco, Senhor, e eu creio que o sim ou não é para o nosso bem. Eu oro, Senhor, juntamente com essa família, apresentando, Senhor, o nosso coração, Senhor, apresentando deixando as nossas ansiedades aos teus pés, entregando, Senhor, as nossas expectativas sobre a convicção de que o Senhor é bom. E as circunstâncias não alteram, Senhor, essa realidade de que o Senhor é bom. Nós oramos, Senhor, por favor, Senhor, por favor, que qualquer decisão que seja tomada, sobretudo que tenhamos a certeza de que o Senhor decidiu. Não foi homem algum que decidiu. Mas, Senhor, se possível, Senhor, abençoa, porque é uma expectativa de bom grado, é um favorecimento, Senhor, é um recurso, Senhor, que vai ajudar bastante, Senhor, a família, que vai trazer um pouco mais de conforto, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a justiça do Senhor seja feita sobre esta questão. Senhor, nós oramos também, Senhor, pela questão da nossa percepção de necessidade de melhoria dia após dia, até que alcancemos a estatura daquele camarada que veio em perfeição, que é a imagem exata do Deus invisível. Deus, nós oramos para que tenhamos vergonha na cara, sobretudo, antes de qualquer sentimentalismo, antes de qualquer emoção, antes de lacrimejarmos por canções lentas, antes de falarmos palavras repetidas ou românticas, nós tenhamos, Senhor, vergonha na cara para querer mudar o que a gente sabe que precisa ser mudado, Senhor. Ser capaz de arrancar o nosso braço se preciso for e lançar fora, e nossa perna se preciso for, nosso olho se preciso for. Nos ajuda, Senhor, a partir da convicção de pecado, a trazer uma resposta dos céus sobre nossas vidas, para que a partir de nós possamos contagiar outras pessoas. Senhor, a gente não quer viver falando de Spurgeon, Jay Finney, John Wesley. A gente não quer ficar simplesmente admirando os homens do passado que eram homens como nós. Nós queremos, Senhor, que as pessoas daqui a um tempo falem Rogério, fale Axel, fale Ricardo, fale outros, cada nome que está aqui, uma geração que se reuniu a partir de uma varanda, Senhor. Eu quero de coração, sem romantismo, Senhor. Sem romantismo, Senhor. Eu quero, Senhor, fazer parte de um tempo, Senhor, de uma centelha que abraçou o resto do Brasil. A gente tem falado tantas coisas, as pessoas têm falado tantas, mas a gente só vê crescer instituições, a gente só vê crescer, mas a gente sabe que tem um povo que não está na mídia, a gente sabe que tem uma galera que está se reunindo em pequenos núcleos, tem uma galera fritando por avivamento, e nós queremos catucar essa membrana fina que dá para ser esparramada, Senhor, sobre nós. Queremos, Senhor, ficar catucando até que ela seja rompida, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser avivados, Senhor, e avivar e contagiar, Senhor, os outros por avivamento. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa morosidade, o nosso marasmo, perdoe, Senhor, muitas vezes o nosso pragmatismo, nossas maneiras protocolares de agir, perdoe, Senhor, nossa maneira litúrgica de agir, mas nós queremos, Senhor, mudar o que precisa ser mudado, entregar o que precisa ser entregue. Nós queremos parar de amar nossa própria imagem, nós queremos parar, Senhor, de ficar escondendo nossa própria imagem e amando a nossa própria imagem, Senhor, porque assim agiam, Senhor, aquelas autoridades de Israel. E quando o Senhor fala, vai lá, abre um buraco na parede e vê o que eles estão fazendo, olha o que os líderes estão fazendo, eles estão amando suas próprias imagens. E Ezequiel ficou estarrecido. Mas, Senhor, nós queremos, Senhor, estar disposto a ter vida de profeta. Eu falo isso de temor, Senhor, porque muitas vezes eu estou longe de querer isso. Mas me ajuda a querer. Senhor, me ajude, Senhor, a me mover de fato em verdade. Me ajude a me mover de fato pela justiça, pela equidade, pela inclusão dos desfavorecidos, pela inclusão daqueles de ordem minoritária, sem voz na sociedade.
Senhor, me ajude, Senhor, a combater aquilo que tem bandeira, que tem nome, que tem flâmula de santidade, mas na verdade é podre, na verdade fede diante dos teus olhos, porque estão, como nos tempos antigos em Israel, desmerecendo os que precisam ser inclusos, desmerecendo aqueles que precisam participar da mesa. Senhor, nós oramos pelos refugiados, nós oramos pelos que têm adentrado ao Brasil, Senhor, a partir de Pacaraima. Nós temos orado também pelos que têm entrado a partir do norte, da haitianos. Temos orado por todos os nossos imigrantes. Obrigado, Senhor, porque nós temos acolhido os refugiados. Mas oramos também pelos sírios. Oramos, Senhor, pelo pessoal da Turquia, Senhor, o relógio escatológico do mundo. Senhor, nós oramos, Senhor, por tudo que está rolando, Senhor, por toda a islamização. Oramos pelos nossos amigos Kenny, Rafael, que estão na França, Senhor, combatendo aqueles muçulmanos. Não combatendo os muçulmanos, mas combatendo, Senhor, o espírito, Senhor, de engano que tem varrido, Senhor, o planeta. Senhor, nós queremos voltar, Senhor, voltar a sermos preponderantes em todos os cernes, Senhor. Por que as pessoas acham que só o cerne da religião é importante, quando na verdade representa menos de 4%? Nós queremos entrar na economia, Senhor, como nós queremos, Senhor, voltar a ser referência, Senhor, trazer a Tua palavra para a política, para a cultura, para a economia, para a educação, para tudo, Senhor, para tudo. Nós queremos que as pessoas se referenciem para o âmbito da medicina, para tudo, Senhor, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. E eu sei que isso vai acontecer, porque isso hoje já está levantando uma galera. Não assim uma galera como o pessoal fala, ai, a geração disso, a geração daquilo, não, Senhor, mas uma galerinha daqui, outra dali, que vai juntar e vai fazer a igreja se mover, sim, e vai infiltrar muita gente para que a justiça e a equidade seja estabelecida. Senhor, eu oro, Deus, te agradecendo por essa convicção de que apesar desse tempo que estamos vivendo, sabemos que a nossa vida está no Senhor. Senhor, nós te apresentamos a irmã Gilda, no que ela colocou, expôs aqui diante da igreja. Senhor, que ela possa continuar com o espírito, com esse sentimento altruísta e com a coragem, Senhor, que ela possa continuar com o encorajamento de fazer aquilo que o Senhor está tocando ela para fazer, sem achismo, Senhor, para que ela não tenha dúvida de que a benignidade nunca vai ser demais. Que ela possa, Senhor, assim que ela sentir vontade de agir solidariamente, altruisticamente, empaticamente, que ela possa, Deus, fazer, simplesmente fazer, porque estamos no Senhor, nos movemos no Senhor e existimos no Senhor, ou seja, faça com que ela se mova no Senhor, existe, e ela tem essa convicção, para que ela não tenha dúvida de que se precisa fazer o bem ou não. É óbvio que o bem sempre é para ser feito. Então, Senhor, dá muito óleo para ela fritar salgadinho, dá muita massa, Senhor, para ela fritar vários salgadinhos, e dá muita disposição, Senhor, para que ela não só frite salgadinho, mas frite, Senhor, no coração, frite tudo, Senhor, qualquer ambiente que ela vê pela frente, Senhor. Eu oro pela vida, pela saúde dela, por toda a realidade que envolve a vida dela. Obrigado pela disposição de coração, pela oferta, pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado, Senhor. Assim, eu oro sobre isso. Eu oro, Deus, pela Tawane e pelo Gabriel, sobre essa postura digna de louvor, digna de veneração, que é a consolidação do enlace matrimonial. Eu oro, Deus, te agradecendo, porque dentre tantas coisas que nós temos visto, tantos divórcios que nós temos visto, a pessoa quer fazer um voto diante do Senhor. Eu oro, Senhor, porque é uma decisão sinistra, é uma decisão difícil, mas é uma decisão imprescindível e importante. Eu oro, Senhor, porque o Senhor conhece a história dele. Eu não conheço, então não adianta eu gerar especulação de nada. Eu não sou ninguém para falar nada, mas o Senhor é bom e conhece a realidade dele, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor torne a família dele de referência de graça, referência, Senhor, de entronização de Jesus no seu seio familiar. Eu oro, Senhor, para que a Tawane entenda, Senhor, e descortine os mistérios e a revelação que o Senhor tem para a vida dela e para a vida do Gabriel, para que eles possam educar e trazer a Ariela ao entendimento. Tem mais criança? A Ariela
e que essa família, Senhor, lembre desse dia na varanda. Lembre desse dia, porque eu já vi muito isso acontecer. Caramba, lembra aquele dia que você orou por isso? Se passaram 15 anos e agora a gente está aqui sentado. Eu creio nisso, eu curto demais. O Senhor é simplesmente, o Senhor é bom. Eu quero que até o ano, Gabriel, Senhor, daqui a 15 anos, pelo menos 10 a 15 anos, referencie esse dia na varanda, e o Axel ter gargalhada comigo, lembrando disso, e o Rogério e a Alessandra e todos que estão aqui. Testemunha, Senhor, que essa prédio subiu e desceu em forma de realidade, Senhor. Nós oramos sobre isso, Senhor. Nós oramos, Senhor, sobre esse templo, sobre essa casa. Senhor, sabemos que retaliações vêm de sobra, Senhor. E nós queremos não blindar a casa, Senhor, porque se Satanás entrava no meio da reunião dos santos, e acho que a gente fica pedindo, vai com ladrão de sangue, protege. Não, a gente ora para que o Senhor blinde as mentes, blinde os corações e dê garra, disposição, força, honra, audácia sobre todas as inquietações que sobrevirão por conta de nós tornarmos esse ambiente um ambiente adorável, um ambiente aprazível e manifestável, Senhor, para a sua presença. Nós oramos para que as pessoas não olhem isso aqui como uma reunião de religiosos, mas olhem como uma reunião de pessoas absurdamente consternadas, contritas e com o coração voltado para uma necessidade de transformação a partir da zona oeste do Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes. A partir daqui nós liberamos, Senhor, toda essa energia intercessória. Nós liberamos, Senhor, vozes proféticas, Senhor. Nós liberamos, Senhor. Nós liberamos, Senhor. Nós liberamos, Senhor. Encontros, Senhor, que nossas orações encontrem as orações que estão sendo feitas aqui, na China, no Japão, no Iraque, Senhor, no Iêmen, nos Estados Unidos, Senhor, em todos os locais, Senhor, que nossas orações encontrem as orações que estão sendo feitas nas comunidades, nas diversidades, Senhor, povos, línguas, raças, nações, que, Senhor, possamos clamar com um coração convicto de que o Senhor há de manifestar a sua boa mão, assim como na Galácia, a sua boa mão estava sobre eles, e tudo quanto o Senhor, quando eles ministravam, faziam, prosperavam, porque o Senhor era com eles. Assim como o Filipe estava fritando na Samaria, e quando João e Pedro ouviram, os caras foram para lá, e quando viram já não estava o Filipe lá, porque o Filipe foi levar para outro lugar. É muito louco, Senhor. Que a gente possa estar aqui, possa estar lá, possa estar em Shangri-La, possa estar em qualquer lugar, Senhor, mas ardendo pelo Senhor, ardendo pelo Senhor. Nós oramos, Senhor, para que essa reunião seja por isso, especialmente, por arder pelo Senhor, por avivar, Senhor, cada um aqui, por, Senhor, que o Senhor manifeste, Senhor, assim como naquele filme Quarto de Guerra, Senhor, as pessoas entendiam que existia uma forma, como Paulo escreveu para a galera da Turquia: entendam que o combate de vocês não é contra seres humanos, não é contra carne ou sangue. Entenda que o combate, que a guerra de vocês é para um âmbito metafísico, é para um âmbito invisível, é para um ambiente, Senhor, espiritual. Nós oramos, Senhor. Eu oro pela família de cada um. Eu oro, Senhor, em gratidão por poder rever o Axel, Senhor, e naquele abraço muitas coisas serem mitigadas. Eu sei que ele sabe disso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos agracia, Senhor, vindo até nós. Quem somos nós? Quem é o Filho do Homem, Senhor? Que o Senhor visite e se lembre dele. Senhor, a gente usa a tua presença, a brutalidade do céu, vamos deixar constrangidos. Senhor Deus, nós toma, Senhor, o nosso coração. Senhor, nós queremos acender cada dia achando do teu amor no nosso coração. Senhor, me perdoa pelo que eu tenho sido, me perdoa pelo que eu tenho feito, mas pelo que eu tenho sido, Senhor. Eu não quero fazer coisas para ti, eu quero ser totalmente teu. Senhor, inflama, Senhor, esse local. Senhor, quebra, Senhor, toda maldição que faz com que perdure a prostituição na Lúcio Costa. Senhor, toda a prostituição que rola, Senhor, em cada canto da Gilca, em cada canto da Guiomar, em cada W dessa, Senhor, nós que oramos por quebra de maldição. Oramos, Senhor, por quebra de potestade que tem aprisionado, Senhor. Nós oramos pelos sufistas desse lugar. Nós oramos por cada grupo, Senhor, étnico desse lugar. Não oramos só pelos crentes.
Não oramos só pelos cristãos. Nós oramos, Senhor, por cada um que tem procurado encontrar o seu amor, por cada um que tem aspirado por amabilidade, mas tem buscado em coisas que não fazem sentido, como a primeira canção cantou. Como a gente cantou aqui, Senhor, que de fato nós vivamos as canções, que de fato nós respiremos por Ti, vivamos no Senhor. Nós oramos, Senhor, nós clamamos, Senhor, nós suspiramos, Senhor. Ó Jesus, ó Jesus, vem, Senhor Jesus, vem na vossa percepção, porque o Senhor está em todos os locais. Mas queremos, Senhor, percebê-lo, tanger, Senhor, a Tua presença e de fato viver Atos 17, 28, que Paulo fala para os gregos. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Senhor, Senhor, se mova através de nós, porque se o Evangelho do Reino de Deus não alcançar nossas mãos e nossos pés, faz morada em vão na nossa boca, nos nossos lábios. Senhor, eu quero, Senhor, que o Teu Evangelho alcance nossos sentidos, nossa visão, nosso olfato, nosso paladar e até mesmo aquilo que a gente não consegue controlar, que a gente possa viver, Deus, como Ezequiel. Por enquanto está tranquilo, está no tornozelo, daqui a pouco está no joelho, ele ainda consegue voltar se ele quiser, mas quando ele chega a não encostar o pé no chão, ele vai com a onda, ele vai com a maré, e só se trata do Senhor guiando a vida dele. Nós queremos ser assim, Senhor, guiados pelo Teu rio, como foi cantado aqui. Queremos beber dessa água, Senhor. Queremos ser vozes, Senhor, do grande rio que o Senhor é, para que nós possamos trazer, Senhor, sermos Teus afluentes, Senhor. Ó Deus, inunda, Senhor, da Tua graça, Senhor, esse bairro, essa nação, a partir das vozes que somos nós, dos afluentes que somos nós. Enche, Senhor, esse lugar de adoração. Toca, Senhor, a geração, que as crianças percebam que elas precisam participar das reuniões, que as crianças, Senhor, queimem pelo Senhor, que elas possam, porque sabemos que não tem idade para que o Senhor use, Senhor. Sabemos que pessoas do passado, criancinhas, já foram atraídas, Senhor, por um propósito absurdo, Senhor. Nós cantamos, Senhor, por letras, nós cantamos por canções oriundas do Teu coração, Senhor. Chega, Senhor, chega de oferendas coxas. Chega, Senhor, de trazermos coisas doentes para o Senhor, das nossas mentes doentes, Senhor. Nós queremos, Senhor, respeitar a Tua santidade, porque o Senhor é santo. Fala, meu parceiro, beleza? Senhor, muito obrigado, Senhor. Que cada pessoa que passe sobre a frente desse lugar, não misticamente falando, mas por conta das preces que aqui são liberadas, elas possam sentir alguma coisa no seu corpo natural, para que possa mover no sobrenatural. Senhor, eu creio muito nisso, de verdade. Eu sei que isso é real. Senhor, eu sei porque a Tua palavra diz que a oração de alguém que foi justificado pelo Senhor tem um efeito do caramba. Pode muito em seus efeitos. Então, Senhor, surte efeito nessa noite. Surte efeito sobre cada prece. E aqueles que não pediram, Senhor, porque que não se sintam constrangidos, mas como diz a Tua palavra, nós nem sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito vem, faz o favor de transcrever ou de traduzir aquilo que nem mesmo a gente sabe dizer, ou aquilo que é inexprimível, que não dá para expressar. A Tua palavra, que é a própria palavra, que é o próprio Logos, aquele que estava no princípio, o arquiteto de todo o universo, Senhor, possa vir e traduzir e, Senhor, receber aquilo que nem a gente consegue expressar. Senhor, que o Teu amor e que a Tua amabilidade seja notória em todos, Senhor, a partir de nós, a partir de nós, a partir de nós, a partir, Senhor, de cada um que aqui está, em nome de Jesus, Senhor. Que nós adquiramos conhecimento, sim, beleza, mas que nós nos baseamos para que, assim como esse violão, Senhor, se fosse uma guitarra, precisava de captador, precisava de vários aparatos, mas porque o violão está vazio por dentro é que ele consegue ecoar essas notas, porque ele está vazio, Senhor. E assim nós queremos ser, Senhor, ecoar, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, por conta de estarmos vazios, Senhor. Que possamos ter, Senhor,
a sonoridade, Senhor, do Teu Espírito, por estarmos vazios, como diz a canção da língua. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero, Senhor, me esvaziar dos meus títulos, do meu status quo, da minha habilidade verbal, de tudo que eu acho que eu posso, que eu sou, por causa do que o Senhor é, porque diante do Senhor nada somos, nada podemos, mas o Senhor é tudo e nós queremos ser totalmente seus. Senhor, age em nós, Senhor. Age outra vez, Senhor. Traz o Teu Espírito de volta. Nós não queremos ficar repetindo a oração de Abacuque, Senhor, mas realmente precisamos ver novamente o que o Senhor fez no passado e o que o Senhor há de fazer no tempo próximo, por causa das nossas preces, por causa do temor que há no nosso coração. Abençoa, Senhor. Honra as boas intenções daqueles que têm procurado, Senhor, espargir, pulverizar a Tua palavra, com Marcelo Silva, com o Rogério, que ficam igual loucos diante de uma câmera para poder alcançar o máximo de gente possível, Senhor. Honra, Senhor, essas loucuras. Honra, Senhor, esses enfados, Senhor. Administra, Senhor, essas ações, para que nada que façamos de forma ineficaz, mas façamos tudo para a real honra do Seu nome, honra e glória do Seu nome, honra e glória do Seu nome. Senhor, toda honra, toda glória, como diz, digno ao Cordeiro de Deus de receber honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Que cada canção, que cada dedilhado, que cada joelho dobrado, que cada testa colada no chão, que cada grito na rua, que cada grito dentro do trem, e passa a lamber tudo, igual aquele dia a gente voltando daqui do pista. Coisa de louco, é isso mesmo, esse cara é maluco. E a gente sente nos barzinhos, Senhor, com os caras que estão bebendo e começa a constrangê-lo com o amor de Deus, lá no Sardinha, lá em vários bares, em frente ao Cefap. Senhor, que nós possamos continuar na loucura do evangelismo, Senhor. Assim como o Felipe, que do nada, quando o João e Pedro chegaram, cadê o maluco? Tá maluco aqui, cadê o Felipe? Que já estava lá em Azoto, já estava lá falando com o cara da Etiópia. Senhor, que possamos, Senhor, ser movidos pelo Teu amor, movidos pelo Teu Espírito, Senhor. Que a nossa loucura seja uma loucura sã, que o nosso desvario seja um desvario que os eruditos não entendem, porque o Senhor escolheu as coisas loucas para confundir as que se dizem grandes. Em nome de Jesus, nós queremos gritar muito mais, mas eu quero respeitar o tempo dos meus irmãos e a reunião, Senhor. Mas o Senhor sabe como meu coração é doido e arde pelo Senhor. Senhor, que possamos cada dia mais arder, 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 como disse o Cirilo, Senhor, meu amigo de Nova Lima. Quero me apaixonar outra vez, quero perder o sono outra vez. E, Senhor, que o questionamento de cada um seja: qual foi a última vez que eu perdi o sono queimando por uma causa que nem minha é? Senhor, que possamos, Senhor, ser atormentados, Senhor, pelo chacoalhar do Teu Espírito nas madrugadas. Que possamos acordar, Senhor, queimando de amor por Ti. Traz esse sentimento, Senhor, traz essa realidade pra gente, porque eu acho, pelo menos eu creio, Senhor. Se eu estiver crendo errado, o Senhor me perdoe. Se eu estiver orando errado, o Senhor me perdoe. Mas me direciona, Senhor. Queremos ter autoconhecimento para termos orações estratégicas, Senhor. Queremos orar sobre sobre a Tua palavra, para que não tenhamos sensacionalismos vãos. Senhor, eu oro, Senhor, crendo também que cada prece dessa tem muita ratificação no coração de quem arde pelo Senhor também. Muito obrigado, Senhor. Faz, Senhor, faz para que sejamos, que nós não façamos para ser, mas que façamos pelo que somos. E aquele que está em Deus, nova criatura é. As coisas velhas têm que ficar para trás. Tudo já se fez novo. Queremos viver pelo Teu novo, Senhor. E o Teu novo que já seja hoje, Senhor. Queremos nos atualizar no tempo chamado agora. Nos afasta do tempo chamado pretérito e nos ajude a parar de estarmos, de achar que a gente controla alguma coisa. Nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor quis dizer com a solicitude pela vida, quando o Senhor falou que nem os lírios dos campos, que nem o cara mais rico de todos se vestiu como os lírios dos campos se veste, e como aquele passarinho que eu vi lá dentro do bacalhau comendo mamão, que está do outro lado, que ninguém consegue pegar o mamão, porque o mamão é dos passarinhos. E o passarinho comendo mamão, eu falei: caramba, as pessoas preocupadas, e o passarinho tranquilão. O passarinho não tá nem aí com a pandemia.
Os passarinhos, o teu reino se resume em olhar passarinhos, Senhor. Olha que loucura. O Senhor olhar os passarinhos. Senhor, que cada um de nós possa olhar os passarinhos, Senhor, e perceber que eles não brigam por causa de uma fechada no trânsito. Senhor, os passarinhos não brigam por nada, os passarinhos não estão preocupados com Bolsa Família. Os passarinhos não estão preocupados com se vai ganhar 600 contos. O passarinho não está preocupado se vai engajar. Passarinho não está preocupado se vai conseguir reformar. Passarinho não está preocupado com nada, Senhor. Como diz aquela canção, Senhor, do Emicida, que sejamos como passarinho, Senhor, a voar tranquilamente. Somos teus, Senhor. Somos teus. Queremos ser completamente Deus. Completamente Deus. Completamente Deus. Nosso coração queime, não para de queimar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E os sacrifícios, Senhor, de adoração sejam lábios confessos, Senhor. Lábios que te louvam, Senhor. Que sejamos achados no Senhor. Que sejamos achados no Senhor. E que o Senhor seja achado em nós, em quaisquer locais. Senhor Jesus. 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 O Senhor é o Quírios. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Deus, o Senhor de todos os exércitos. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Que a maior representação, Senhor, da manifestação do teu poder em nós seja a bondade ao próximo, seja a amabilidade com o próximo, Senhor. Em Atos 15. Hoje, interessante, quando eu comentei aqui com vocês, né, que eu ia falar uns 15, costume, né, eu falo uns 15 minutos e depois a gente bate um papo. Mas o que eu quero compartilhar hoje, eu ia depois, né, comentar e falar, gente, não dá para ser só em 15 minutos, que eu desejo falar hoje sobre perdão, e é óbvio que eu não vou falar tudo sobre perdão. Mas eu quero pontuar algumas coisas, e 15 minutos é um tempo muito pequeno. Eu lembro no começo da pandemia, quando eu fiz uma live sobre perdão, a live foi de quase 2 horas. E é uma das lives, um dos vídeos que o pessoal mais viu. E no dia seguinte, tem até a pessoa que eu não vou citar nome, mas que é conhecida também de Audaz, a pessoa falou, pastor, há tanto tempo eu estou com dificuldade no meu casamento, com dificuldade de perdoar, e eu não chorava há muito tempo, e eu passei a madrugada chorando. Então, né, a última foram 2 horas, não vou demorar isso, é claro, mas em 15 minutos a gente também não vai conseguir. Porque, como eu falei, acho que hoje é o 11º encontro, será, que a gente está falando boa parte do que é Audaz aqui orou. Uma conversão sem dogmas. Eu tenho uma preocupação sempre. Eu fico olhando as pessoas e falo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Gente, Deus deve estar de mal comigo, porque eu não consigo falar com toda hora. O pessoal falou, e Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu sempre tenho muita preocupação de falar em nome de Deus quando Deus não me mostrou de maneira clara que foi Ele quem disse. Mas quando é a palavra, a gente sempre sabe que é Deus falando, né? Que essa é a maior profecia. E eu vou ler primeiro, e depois eu comento. Creio que vai demorar um pouquinho, depois a gente vai abrir um bate-papo. Atos 15, a partir do versículo 36. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos.
mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-lhes na Panfilha, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora vamos para 2 Timóteo 4:11. Aqui a gente viu que na primeira viagem missionária, ela é bem conhecida, e aí se levantam muitas teorias por que Marcos não foi. Aqui a mais comum é que Marcos era muito jovem e ele achava que seria tranquilidade a vida missionária, e quando ele vê que o bicho pegava, ele falou: meia volta, vou ver isso. Chateou Paulo por demais. E aqui é a segunda viagem missionária, então Paulo está falando: não, Marcos não vai comigo não, não vai não. E ele e Barnabé eram primos. Então Barnabé fala assim, e Barnabé que tinha discipulado Paulo. Olha a situação de Barnabé: de um lado alguém que ele discipulou, do lado alguém que é primo dele. Então Barnabé fica com o primo, e Paulo ele escolhe Silas. Mas lá em 2 Timóteo 4:11 está assim: só Lucas está comigo. Essa é a 2 Timóteo, eu preguei sobre ela ontem, sobre essa passagem, sobre esse capítulo. É a última carta de Paulo. Daqui Paulo está caminhando para a morte. É aquela época que Nero, segundo diz, colocou fogo em Roma, e 4 cidades não incendiaram. Dessas 4 que não incendiaram, é onde viviam os judeus e os cristãos. E aí a gente tem que crer que foi a mão de Deus, não tem outra explicação. Mas aí Nero aproveita disso para colocar a culpa nos cristãos. E como Paulo ele era o maior expoente, ele manda prender Paulo, e agora não é mais aquela prisão da casa, que é a primeira prisão. Ele ficou na casa quando ele falou de Jesus para toda a guarda. Agora é uma outra história, cadeia, frio, e ele sabe que ele vai morrer. E aí ele escreve agora no versículo 11 do capítulo 4 de 2 Timóteo: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele lhe é útil para o ministério. Algumas coisas que a gente falou e a Aldaz orou, né, sobre, lembrando lá de Ezequiel, esse culto a nós mesmos. Há um filme que eu sempre comento dele, e eu acho fantástico, e falo sempre, para quem não viu, tem que ver: O Advogado do Diabo, né, com Al Pacino e Keanu Reeves. E eu costumo dizer que eu tenho a convicção, é minha convicção, ninguém precisa concordar não, que foi Deus que inspirou para fazer esse filme, porque se fosse um crente fazendo, ele não seria tão forte como ele é. Já viu o filme? Não. Caraca, o filme é muito forte. Então, se fosse um crente fazendo, ele ia botar a cara de crente no filme. E o filme não tem a cara de crente, ele tem a cara da vida como a vida de fato é. E o que mais é trabalhado pelo advogado nesse filme é quando ele fala: vaidade, o meu pecado favorito. E aí vocês vejam o filme, vejam, vale muito a pena pra caramba dessa. E quando a gente vai falar sobre perdão, na verdade o sentimento que envolve a dificuldade de perdoar é a vaidade, é o orgulho, porque nós nos achamos tão bons, que por nos acharmos tão bons, não nos achamos no direito de ter sido ferido, caluniado, traído, maltratado por alguém. Porque a gente tem uma medida nossa de bondade, de padrão de caráter, e que quando o outro ultraja esse padrão que nós criamos, que é nosso, nós falamos: isso não poderia ter acontecido, e por causa disso eu não vou perdoar. Um exemplo: às vezes a gente ajuda alguém,
e esse alguém dá uma banda na gente, e a gente fala, eu sou tão bom porque eu ajudei tanto, e eu não merecia essa banda. É esse nível que nós temos, esse critério que nós criamos sobre nós mesmos, que dizemos, ele feriu essa pessoa maravilhosa que eu sou. E aí, se a gente vai para a música dos anos 80, do mundão, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. A gente se ama tanto que fala, eu não mereço isso. E aí, o nosso padrão fala, eu não posso perdoá-lo por causa disso. E que uma das coisas que, entre tantas, que me faz apaixonado por Paulo, é que Paulo ele não tem nenhuma preocupação de falar das falhas dele. Nenhuma. Você vai pegar o capítulo, esse capítulo aqui, ele fala de que ele está quase em depressão, que os psicólogos vão dizer, alguns afirmam que ele estava. Ele vai falar de solidão, ele vai falar de frio, traz a capa, porque em Roma, principalmente onde ele estava, ficava graus elevados, né, uma discordância, mas elevados abaixo de zero, era graus muito fortes abaixo de zero. Ele fala, traz a capa, traz livro, ele começa a falar das coisas que ele tinha necessidade, mas ele fala, o Marcos, por quem eu briguei, Marcos, por quem se eu pudesse eu passava com uma draga por cima dele, aquele moleque, aquele covarde que a gente foi chamado para uma missão, eu confiei nele, e ele pipocou, e ele voltou atrás. Deus me ensinou a valorizá-lo, me ensinou a amá-lo, a ponto de eu compreender que eu preciso dele. Porque aqui ele não está só falando assim, ó, eu te perdoo, aquele perdão que é para ficar bem na fita, perdão para depois falar assim, agora eu posso ceiar porque eu pedi perdão, né? Não, ele olha para Marcos e ele fala, ele é importante para o meu ministério. E o que é então tão interessante que você orando falava, né, das doideiras, das loucuras. Paulo ele era muito louco de verdade, porque ele está para morrer. Eu preguei ontem, eu falei sobre essa parte. Ele pede livros. Como alguém que sabe que vai morrer quer livro? Quer pergaminhos? Né? E ontem na igreja eu falava, nunca desista, nunca pare de estudar, sempre é tempo de estudar. Ele sabe que vai morrer, mas ele fala, se der tempo, aí eu vou usar a expressão do Audaz, né? Vou pedir licença, não me denuncie depois, não me processe, né? Eu vou fritar um pouquinho aqui no conhecimento. Mas ele sabe que ele está para morrer, mas ele faz a questão no grego, essa tradução de ministério, está dizendo que, de fato, aquilo para que Deus me chamou para viver, Marcos é importante para mim. Isso é o que a gente precisa compreender como perdão. Perdão, ele é ligar a ponte, ele é construir a ponte de novo. Que quando a gente se sente nesse grau de avultamento, esse grau de ser ferido, e que eu não posso mais me relacionar com outro, eu falo agora, não perdoo, a ponte ela quebra. Mas quando há o perdão real, a ponte é reconstruída e o outro passa a ter lugar no meu coração de novo. E o que é grande e interessante para mim é que a gente não consegue viver compreendendo, ou não quer viver, melhor dizendo, compreendendo o que é perdão. Porque muitas das vezes a gente fala assim, ó, eu perdoo o Ricardo, mas eu não perdoo o João Pedro. Então eu vou falar que eu perdoei o João Pedro e vou dedicar a minha vida a viver com o Ricardo. E João Pedro ele vai ficando lá no esquecimento, eu vou me convencendo que eu perdoei o João Pedro. Mas lá dentro, a hora que o nome de João Pedro for soado, ou a gente souber de algo que João Pedro fez, eu vou falar assim, era de esperar, não vale um centavo. Mas a gente ficou um tempão dizendo que para a gente mesmo que aquilo era perdão. E uma das coisas que o crente mais faz para poder enganar a falta de perdão, ou se enganar pela falta de perdão, é ter atividade,
é vida de ação social. Ah, socorre um, socorre. Olha quanta coisa eu fiz, mas lá dentro continua com pontes destruídas que ele não quer reconstruir, porque ele acha que ele foi machucado de uma maneira que o padrão que ele tem sobre ele mesmo, que é melhor do que o padrão de Deus, porque Jesus perdoou esse a quem ele não pode perdoar. E ele acha que a bondade dele, estão me fazendo entender, gente? Que a bondade dele é tão maior do que a bondade de Deus, que o cara o feriu e ele fala assim, tal ano ele me feriu, já era, eu sou tão bom, não pode ter ferido. E a gente não compreende que Jesus perdoou a tal ano que ninguém é melhor do que Jesus. Ninguém é santo como é Jesus. E eu sei que talvez vocês estejam lembrando do Pai Nosso, mas depois a gente vai chegar lá, por isso que eu falei que não dá para ser em 15 minutos. Mas a gente começa a ter atividades e principalmente fazer caridade para encobrir essa falta de perdão que está dentro de nós, que quer queira ou não, corrói a gente o tempo todo. Tem um escritor, que eu não lembro o nome dele mais, ele fala o seguinte, que quando você não perdoa, você aprisiona a pessoa dentro de você por toda a sua vida. É o exemplo que eu dei de João Pedro. Enquanto que ele está longe, tu se esquece de João Pedro, ele está lá no cárcere. Mas na hora que o nome de João Pedro vem à tona, você olha para dentro do cárcere, que está lá João Pedro em você, e tu fala, esse dito cuja ainda está aí, esse carcará sanguinolento, porque vem à tona. E quando a gente se envolve com a atividade, não tem como não lembrar de Mateus 5, 23, que a maioria de nós conhece, mas não pode ganhar tempo, eu não vou ler, que vai dizer assim, se você for colocar a sua oferta no altar, e você souber que alguém tem algo contra você, não é você que tem contra alguém, é o alguém que tem contra você, e para quem é cristão, para quem de fato, como a gente cantou, vive totalmente no Senhor, não pode aceitar isso. Tem que, aí a gente vai depois falar de Mateus 18, você tem que ir lá, tentar se reconciliar, tentar construir a ponte de novo. Então tu deixa a tua oferta no ladinho, vai lá, reconcilia-te primeiro com aquele que te feriu, foi ele que te feriu, mas é você que vai lá. Aí lembra que eu te falei do orgulho, da vaidade? Tu fala, não, ele que me feriu, ele que tem que vir a mim. Eu não vou citar nomes porque está sendo gravado, né, mas há um tempo atrás, algumas coisas que aconteceram comigo que, né, para mim foram prejudiciais demais, para mim e a minha família. E eu não quis ter contato com as pessoas. E muitas das vezes aqui em casa eu falava para a família, eu falava, gente, eu não tenho raiva desse pessoal. Eu não aprovo o que eles fazem, é diferente. E sempre usei as passagens que quando Jesus chama os fariseus de raça de víboras, para dizer, tu acha que Jesus estava com raiva, queria matar os fariseus? Não. O Deus de amor continuava querendo que os fariseus se convertessem, mas reprovava, e não reprovava por debaixo do pano, não reprovava por trás, as claras reprovava o comportamento dos fariseus. Quando Jesus ele entra no templo e faz uma zorraga e joga tudo para o alto, o que ele está recriminando são as atitudes, e não querendo que todo mundo ali morresse e fosse para o inferno. Não, Deus sempre quer resgatar. O tempo passou, e há pouco tempo uma dessas pessoas, eu estou numa atividade aí que eu gosto muito, eu sei que a pessoa também gosta, eu liguei para a pessoa e levei a pessoa para fazer parte disso, para dizer que eu não aprovo o que a pessoa faz, mas a ponte da graça, da misericórdia, do amor, ela sempre vai estar construída em nome de Jesus Cristo. Mas a gente acha que quando a gente foi injustiçado, a ponte tem que ser quebrada porque o meu juízo de mim, sobre mim mesmo, não permite que essa afronta, que essa injustiça, que essa pancada venha sobre mim. Se aconteceu, a pessoa não é mais digna, a pessoa não é mais merecedora. E aí a gente precisa de ocupações religiosas, e eu repito, uma delas é a ação social,
tu começa a ser uma pessoa de coração muito bom e dá um dízimo fiel e dá uma oferta muito grande. Tem obra, tu cai dentro da obra, tu se mata de trabalhar, de se esforçar no trabalho, a fim de dizer, eu sou do Senhor, mas o teu coração não é do Senhor, porque se você não perdoa, o teu coração não é do Senhor. Porque quando a gente vai ler o Pai Nosso em Mateus 6, está escrito, né? Perdoe as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Hoje eu escutei, né, de uma pessoa, ela pediu um aconselhamento, não a mim, a um outro pastor. Ela dizia para o pastor o seguinte: olha, pastor, eu dei uma mudada no Pai Nosso. O senhor acha que eu posso? Aí deu uma mudada como? Deu uma mudada sério, mas de verdade isso, deu uma mudada como? Não, pastor, quando chega na parte perdoe as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores, eu oro assim, Senhor, perdoa as minhas dívidas e me ajuda a perdoar os meus devedores, porque tem duas pessoas que eu não consigo perdoar. Aí ele falou assim, pastor, porque eu falo isso que eu não quero ser falso com o Senhor, mas também se o Senhor me perdoar como eu perdoo, eu estou lascado. E a resposta do pastor foi, mas de qualquer maneira tu está lascado. Porque a Bíblia não tem termo. Teu caminho é decidir perdoar. E aí teve uma palavra do Aldaz Orando que ele falou que nós queiramos querer. Lembra? Perdão não é emoção, é uma outra palavra que você usou, Orando. Perdão não é emoção. Perdão é decisão. Eu tenho que deixar minha vaidade do lado. Eu tenho que deixar o meu... Isso eu não estou levando ainda nem para o parâmetro da gente se comparar com Cristo. Eu estou falando da vida como ela é. Eu tenho que deixar minha vaidade, o meu orgulho de lado e decidir perdoar. Aqui, né, tirando, né, a Rebeca e João Pedro, todo mundo é casado. E a gente sabe que permanecer casado é uma... Já é novinho, você começou ontem, ontem, né? Mas continuar casado é uma decisão. Que muitas vezes dá dia de tu falar assim, ó, vou picar minha mula. Como é pra gente, é para o nosso cônjuge também. Mas você fala o quê? Não é isso. Eu decido amar, eu decido continuar casado, eu decido melhorar isso que eu estou vivendo hoje. E o perdão, ele é uma decisão. A partir da nossa decisão, Deus entra e faz a diferença. Aí eu costumo dizer que até a nossa decisão já é o agir de Deus na nossa vida. Porque sem a graça dele, emocionalmente, ninguém perdoa. Ninguém. A gente só perdoa pelo agir de Deus em nossas vidas. Eu amo a passagem quando depois de Jacó lutar com o Senhor, e o nome dele sair de Jacó e virar Israel, lá no vale de Jaboque, e ele vai caminhando em direção ao irmão Esaú, e quando ele encontra o irmão, e o irmão o perdoa, ele fala para Esaú, eu olho para você, e não vejo o rosto de homem, eu vejo o rosto do Senhor. Perdoar é se assemelhar a Deus. Perdão vem de Deus. E a gente tem uma facilidade da religião fazer com que a gente pegue um curativo, mal comparando, um lençol, e jogue por cima daquela ferida que há em nós, que a gente não perdoou, e a gente vai seguir a vida achando que está enganando a gente mesmo, e muitas das vezes enganando quem nos vê, porque quem nos vê não sabe o que está lá dentro, mas nunca enganando a Deus. E vai chegar uma hora que não adianta. O câncer da falta do perdão, ele vai aparecer. Hoje, né? Hoje não, já tem um tempo, uma pesquisa que mostra, principalmente câncer de mama das mulheres, mais de 90% dos cânceres das mulheres são por causa de falta de perdão. São por causa de rancores, mágoas que são guardados.
mais de 60% dos cânceres de útero são também de origem emocional, que tem a ver com mágoa e tem a ver com falta de perdão. E aí Jesus há muito tempo ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo que se você perdoa, há saúde, que se você perdoa, há libertação. Para eu não me estender muito, e aí a gente não vai ler, mas eu gostaria que a gente, depois vocês lessem, quem não lembra, de Mateus 18. Mateus 18, ele ensina muito, ele vai começar com eles perguntando quem é o maior no reino dos céus. E Jesus pega uma criança, bota no colo e começa a falar sobre criança. Tua filhinha está com 2 aninhos, né? Então não está, mas você não está. Né? Mas a gente aí que já é pai cascudo, gente, se a gente não tem um pedagogo, um professor, um mestre igual a Cristo. Quem já viu criança brincando, né? Vamos botar aí 5, 6 anos. Olha, tem as crianças lá, daqui a pouco um vai tomar o presente, o brinquedo do outro, um vai querer derrubar outro, chora, ao mesmo tempo que chora já está abraçando e está brincando com o outro. Não está preocupado se tem um tem mais dinheiro do que o outro, da onde que veio, qual é a etnia, se é preto, se é branco, se é de esquerda, de direita, se é de... Não tem nada disso. A única preocupação é o coração puro e falar assim, vamos brincar, vamos ser felizes. E aí Jesus pega uma criança e fala, ó, o dia que você for assim, você vai ser um dos maiores no reino de Deus. A partir daí, vai vir toda uma caminhada sobre a ovelha perdida, que você tem 100, uma foi, você deixa 99 e vai atrás. A dracma que se perde e você encontra e chama todo mundo para fazer uma festa. Vai sempre falando de buscar algo que foi perdido. Preste atenção nessa caminhada, sempre buscando quem foi perdido. Aí até que vem Pedro se achando bam e fala, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Porque lá no Velho Testamento, em Levítico, Deuteronômio, vai falar de 7 vezes. E aí vira Pedro e fala assim, não, mas eu sou muito generoso. Pega lá o Antigo Testamento e fala 70 vezes 7. E aí ele crente que vai impressionar Jesus. Jesus fala, caraca, tu és fera, né? Vem Jesus fala, vem Pedro fala 7 vezes, vem Jesus fala, não, 70 vezes 7. Por que os 70? Tu vai pegar Apocalipse toda hora está falando 7 castiçais, 7 igrejas, 7. Essa noção da plenitude, né? Tem pessoa que fala que 7 tem a ver com a perfeição. Não, biblicamente 7 tem a ver com aquilo que é pleno, aquilo que não tem mais o que ser completado, que chegou aonde tinha que chegar. Jesus pega isso e multiplica por 70. E aí tu fala assim, a história termina. Não, não termina. Aí ele entra na parte de um homem que devia ao seu rei, ao seu senhor, uma quantia que a história vai falar, olha, você pode vender sua esposa, seus filhos, seus gados, seus bens, tudo. E ainda assim, tu vai ficar devendo. Não tem como pagar. E aí o cara se desespera, pede perdão, o rei vai e o perdoa. Ele sai, encontra alguém que está ali devendo a ele e devia 100 denários. Devia o valor de 100 dias de trabalho. Ele devia algo que ele não tinha como pagar. O outro deve 100 dias de trabalho. E ele não aceita o pedido de perdão do outro. E pega no gogozinho do cara assim, né? A Aldade lá, quando a senhora recruta dele, né? Pega lá no gogozinho dele, sacode e fala, não, tu vai me pagar. Os guardas veem isso, vai lá pro rei e conta isso. Aí o rei fala assim, ó, tu vai ficar agora preso até que tu pagues. Mas lembra da história no começo? Ele pode vender tudo e não tem como pagar. Como ele vai ficar preso até que pague? O que a história está contando? Que não vai ter como pagar. E aí a história vai terminar dizendo, assim será quando o Senhor vier. Antes disso, inclusive, eu pulei, tem a parte da pessoa que
errou contra alguém, aí ele vai falar assim, ó, vai ter com ela, depois leve 3 testemunhas, não deu certo, comunique à igreja e o considere como publicano. Aí é que eu vou abrir para a gente comentar. O que quer dizer essa expressão? O considere como publicano. Lembra da passagem? Está dizendo lá, se alguém te feriu, alguém te magoou, e você pega e vai ter com ele, tenta se reconciliar. Ele não te ouviu, pegue testemunhas, leve e tenta de novo. Ele não te ouviu, leve a igreja. Ainda assim o perdão não aconteceu, a reconciliação não aconteceu, o considere como publicano. O que quer dizer isso, considere como publicano? Quem eram os publicanos? Extraíra que era do povo e cobrava do povo. Considere o cara como sendo teu, só que caralho. Como alguém que não conhece a Cristo. Ainda que ele faça parte do métier, ainda que ele participe da ceia, ainda que ele dê o dízimo, ainda que ele faça um montão de obra social, ainda que considere como alguém que não conhece a Cristo. Mas não está falando que é para você expurgá-lo. Porque quem não conhece a Cristo precisa ser alcançado. Consegue entender o que é perdão? Aí depois disso ele entra nessa história. Aí o que ele está falando? Que aí a gente entra na parte de Cristo. Vem Deus, envia Cristo para morrer a nossa morte, para poder gritar lá na cruz, está consumado. E aí vocês todos sabem da história, né? Vocês sabem o que significava isso, está consumado. Né? O cara, quando o cara pagava seu tempo, sua pena na cadeia, quando ele saía, escrevia-se na cela onde ele estava, está consumado, e ele saía com um cordãozinho escrito, está consumado, para que todos que olhassem para ele e falassem, agora ele é um igual a todo mundo, ele não deve mais nada à sociedade, ele não deve mais nada a ninguém, ele está zerado igual qualquer um, não é como é a nossa sociedade hoje, né? O cara pagou a pena, ele sai, né? Ou Cristo faz um milagre dele, ou ele não arruma emprego nunca mais. Mas antigamente tinha essa justiça, ele está zerado. Então Jesus grita, está consumado, teletestai, a dívida foi paga. Aí Colossenses 2 vai dizer, né, que toda acusação que era contra nós, ela foi riscada e pregada na cruz do madeiro. Aí o que o Aldaz também orou, né? Coríntios vai falar, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vem Cristo e perdoa algo que só Deus podia perdoar. Porque a gente foi perdoado, continua sendo perdoado. Porque a gente peca, porque a gente é pecador. A gente pecava e continuará pecando numa luta para não pecar. Então tem como pagar essa dívida? Não. Jesus vai e perdoa o pecado. Aí tu encontra alguém que te deve 100 denários, que pecou contra você, você se achando bam. Você se acha muito bom para não poder ter sofrido esse dano, a pancada. Aí tu fala, eu não vou perdoar os 100 denários. Aí tem esse que morreu lá na cruz e fala, amado, se você não decidir perdoar, não adianta, tu vai ser, o meirinho vai vir, vai te trancar na cadeia, e tu só vai sair de lá quando tu puderes pagar. Mas tem como pagar? Não tem. Né? Claro que eu falei isso aqui, a gente poderia falar muito tempo, mas o que o perdão tem a ver? Perdão é ser a imagem e semelhança de Cristo. Perdão é aquilo que nos alcançou para que Cristo é nós, e nós, quando falamos aqui da música, né, que eu seja achado em ti, quando a gente perdoa, acham Cristo em nós e nos acham em Cristo. Porque só o perdão, que é claro, permeado do amor, ele vai fazer com que vejam Cristo em nós. Todavia, perdão é decisão. Perdão é você falar para o orgulho, para a vaidade, para a prepotência, falar, olha, tu vais ficar aí, porque eu sei que eu fui comprado com alto preço, mesmo sem merecer. E esse preço me resgatou para que ele em mim resgate o outro. Então eu vou lá buscar a dracma, eu vou buscar a ovelha
perdida. Eu vou trazer de volta para o aprisco do Senhor. Eu vou festejar quando eu encontrar, porque de novo estava perdido e foi engaixado, está no meio de novo. Esse é o poder que o perdão tem. Mas a gente prefere tapar o, como diria os antigos, o sol com a peneira, fingir que isso não é uma realidade e se envolver com tantas outras coisas e ter discursos lindos para poder sempre estar encobrindo isso que já nos separou de Deus há muito tempo. E eu vou terminar não falando diretamente sobre perdão, mas para mostrar como a gente tem o poder de tapar as coisas. Eu não lembro se era pregando ou se era numa conversa, eu falava esses dias. Como as pessoas, botaram os líderes evangélicos ou qualquer outro líder, pode ser um Cabral da vida, a pessoa ela começa a ser fraudulenta, a ser corrupta, e chega um ponto que ela discursa como se aquilo que ela estivesse fazendo não existisse, ou fosse a causa mais natural do mundo. Né? Cabral, nos depoimentos dele, ele falou, olha, eu nem sei mais explicar porque eu fazia tanto isso, porque ele não tinha nem mais onde botar. Era de fato o dinheiro do ladrão saindo pelo ladrão. Né? Mas a gente vai pegar aí os cristãos, os líderes, que fazem um montão de tipo de coisas que vocês sabem que não são errados, mas chega um tempo que aquilo fica anestesiado. E ele começa a falar que eu prego muito, eu escrevo livros, eu faço visitas, eu jejuo, eu oro. Aí eu lembro sempre de Isaías, onde vai dizer, capítulo 1, que vocês fazem festas e orações e eu não as recebo, eu não as ouço. Não, imagina Deus falando, eu não ouço as suas orações. Porque, voltando à música, é a década de 70, 80, Tiago só tinha aqueles 500. E a gente fala, não é igual. Mas tu sabe, se o outro que recebeu a pancada, ele vai dizer que não é igual. Porque o coração do homem, só o Senhor esquadrinha, só Ele sonda. Então não tem essa medida. Errar contra o outro é errar contra o outro. E todos nós carecemos de perdão. Então meu desejo é que não permita que o engano das atividades, o engano das ações sociais, o engano dos balabacheias que se fala no púlpito ou numa reunião de oração, né? o engano dos grandes aleluia, que igual chega Ricardo, estremece tudo. Não permita que esses enganos ele venha te enganar, porque ele engana o próprio, para sempre. Porque vai chegar um dia que o mestre que esquadria os rios e som do coração, ele vai falar, meu amado, eu sei quem você é. E aí eu lembro sempre de Mateus 7, né? Em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. E a resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. A gente precisa entender que não há conversão se a gente, uma conversão segundo Jesus, se a gente não aprendeu a perdoar. Não há. Há costume religioso, há jeitinho brasileiro da fé, mas conversão que não tem perdão, não tem. Tanto o perdão que a gente recebe se de fato houve arrependimento, porque eu falei sobre isso há um tempo atrás aqui, né, que só há conversão quando há arrependimento. Se não houver arrependimento, não há conversão. E só há perdão se houver arrependimento. Então tem que ter o perdão para a gente receber e tem que ter o perdão para a gente dar. Porque só assim vai existir conversão segundo Jesus. Tinha necessidade de Jacó fazer o caminho de volta? Humanamente falando. Tinha um monte de mulheres, cheio de dinheiro, que Labão estava louco com ele. Eu quero as pretinhas. Aí as branquinhas que procriavam. Eu quero as branquinhas, pretinhas. Eu quero as malhadas. E Deus sempre... O cara está endinheirado. Ele fala, não. Tem uma ponte para ser reconstruída.
Eu tenho que ter comunhão real com Deus, ainda que eu esteja prosperando. E ele faz a viagem. Tem que lutar com Deus. Quer dizer, na verdade, a luta é com Ele mesmo. Para poder chegar diante do irmão, pedir perdão e falar: eu olho para a tua face. Eu não vejo, meu irmão, a tua face. Eu vejo Deus. Eu vejo a face de Deus. Então a gente precisa entender isso, porque do contrário é pula-pula, do contrário é um montão de emocionalismo, porque perdão é decisão. Já posso falar? Agora é para falar, agora é para a gente falar mesmo. Nada é por acaso, né? Eu sou uma pessoa assim que sou muito apaziguador, eu não tenho muitos problemas, né? De briga, né? De tal, mas assim, hoje foi um dia de reconciliação para mim. Eu, há pouco tempo agora, eu tive um problema com um rapaz que estava bem no trabalho. O rapaz também treina jiu-jitsu, também igual eu. Eu sempre tinha um assunto bacana, ele vai ser pai também agora de menina. E o dia fez uma brincadeira comigo, eu não gostei. Aí eu respondi a ele, porque homem é tipo leão, né? Homem, né? Fugiu, a gente fica nessa coisa, né? De orgulho de homem. Ele falou uma coisa que eu não gostei, eu fui responder ele também. E a gente treina jiu-jitsu, né? A gente tem essa coisa de... né? Ele é um pouco mais agradável do que eu, então a gente fica nessa coisa, fica essa tensão de ter respondido ele mal. Eles também. E passou uns dias e tal. Aí eu fiquei nessa, aí eu tava... Hoje, não foi ontem não, foi hoje. Trocando de roupa. E o Espírito Santo me mostrou a forma que eu tinha que trazer aquele assunto e pedir perdão a ele na frente dos dois caras que aconteceu aquela cena toda. Eu falei assim, em nome de Jesus, eu preciso de força para fazer isso, porque por mim não é possível não. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, pai. Eu falei, dá força para isso, Senhor. E eu falei assim, às vezes as pessoas veem o Axel. O Axel é um rapaz piedoso, mas não conhece quem sou eu verdadeiramente. Os meus conflitos pessoais. Eu não queria não, mas eu pedi a força do Espírito Santo. Ele me deu uma unção assim, uma capacitação, mas cheguei no vestiário. Fechei a porta e falei assim, aí, Lucas, eu queria falar contigo mesmo. Eu falei assim, sério? E aí entrou, né? Ele logo posturou assim, cara. Eu falei assim, ô velho, França, Jonathan, fica aqui aqui, porque aconteceu na frente de vocês, eu quero falar sobre isso de novo. Então o Lucas no outro plantão, tá, falou isso, eu entendi mal isso, queria me perdoa. Cara, eu gosto muito de você, cara, tem nada contra você, sempre se deu bem, cara. Me perdoa de coração, Iaca. Eu também não entendi nada, cara. Ele se deu bem, eu dei uma abraço nele, a gente se abraçou e tal. Eu falei assim, como é maravilhoso, toda aquela angústia, mas eu falei assim, coisas mínimas, como é que pode isso? Às vezes a gente está falando sobre coisas assim grandiosas, né, com a volta em dinheiro, mas às vezes são palavras, são assim raposinhas, né? É uma ligação que não foi feita, né? Um te amo antes de dormir que não foi, né, falado. Isso aconteceu comigo hoje, e assim, outra reconciliação foi voltar hoje. Eu dei um abraço nele e falei assim, cara, eu tenho que te abraçar, eu tenho que chorar no teu colo um pouco. Né? Porque um pai para mim espiritual, esse cara aqui, mas a gente ficou um ano e pouco sem se ver, né? E tipo assim, e a gente se falava, era só choque. Choque em si, tipo assim, eu tive filho agora, quando veio aqui minha filha fez um ano, eu tive que se recolher todo, eu tenho que falar que não sei o que foi, né? Sempre se chocando e tal. E hoje, e quando o Rogério falou assim, eu nem sabia que o Rogério ia falar. Só que só pra ouvir. Aí ele falou assim, eu vou falar sobre perdão. Assim, tá de brincadeira, assim. Eu não passei bastante já. Então, assim. Isso interessante disso, né? Que pessoas que também vêm para cá, que têm caminhado próximo, também, como eu estou falando sobre a conversão segundo Jesus, muita coisa tem ido direto ao encontro dessas pessoas que hoje não estão. E essa era uma delas, e eu tentei por algumas vezes falar assim, vou falar sobre outro assunto, porque isso pode trazer um constrangimento. Aí as pessoas não deram. Aí veio você e você conta nessa parte do perdão. E uma coisa que você falou, Axel, não deixou isso criar raiz. Você vê, é uma coisa boa porque ela foi resolvida agora. Se tu deixas, aí veio o nosso adversário e fala uma coisa.
quer seja falando pra gente mesmo, mexendo no nosso brilho, no nosso orgulho, ou outra pessoa que vem e fala, pô, mas fulano também, né? Não tinha que ter feito aquilo, não tinha que ter parado. E aí isso com o tempo vai criando raiz e depois para tirar essa árvore com raiz enorme, o buraco é muito grande de ter. E louvado seja Deus que isso não aconteceu, é deixar o Ele veio orgulho. explicando, não, eu falei, não fala nada não, meu amigo, só me perdoa, cara. Eu não quero ficar de mal contigo. Eu quero sorrir pra você, eu quero ouvir sobre sua filha também, sobre a sua vida. Como a gente conversava antes e tal, sobre luta. E aquilo ali foi a paz de igual, eu falei, agora foi com maldade também. Eu falei assim. Apesar da cara, não sabia que Não, assim. Então você vai ter que me esclarecer, viu? Não, assim não. Tô brincando. Com maldade? Assim não. Assim Pode com falar maldade. dentro da igreja, não tem problema não. Eu tô disposto, cara. Vamos ver, a vida melhorar. Tô tocando aqui a fritação, essa Não. Sou chato pra É com caramba. maldade porque assim, foi uma questão de desconexão, porque olha, a gente era muito próximo. Ao ponto da vida pra casa não, mas quando em casa, Então a foi gente ia Você deve ter falado assim, equilibramento É porque eu terra. É porque eu tenho que dizer que ele falou agora tia. Eu não te visito mais. Tô brincando. Não, mas assim, foi desconexão, assim, eu sentia falta da minha maldade, entendeu? Nós ia lá pra casa e minha esposa ficava. Até aquela coisa, eu fui afastando. E não foi uma briga, não foi nada disso. Mas foi assim uma falta de renovação de aliança. E a amizade é isso, renovação, né? A gente tem que renovar. É isso. E eu vejo hoje uma igreja muito enganada. Entende? Pessoas que principalmente parte de liderança, que sentam à mesa como se nada tivesse acontecido. E na verdade a maioria sabe o que é um em relação ao outro. E aí e quando parece alguém e quer fazer, e quer realmente colocar tudo às claras, né? Como diz a palavra, andar na luz, quando venham para a luz para que as suas obras sejam vistas e glorifiquem ao Pai, a maior parte não consegue receber essa sinceridade, esse andar na luz. E aí alguns chegam para achar que não é bem assim, ou então não tem nada a ver, e continuamos colocando, né, pano por cima, minha avó dizia, né, pano quente, né? Continua colocando pano quente, mas porque a gente não resolve, porque a gente prefere se enganar do que de fato, como o Alberto falou agora para você, não, continua falando, estou aqui para ser transformado. Normalmente a gente não quer, porque por isso que você falou, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, mas você decidiu pedir, Deus, me ajuda para eu fazer, porque como eu falei antes, perdão é decisão. Se você não decidir perdoar, teu orgulho não vai deixar, tua vaidade não vai deixar, é o capeta menos ainda. Ele vai ser o que vai buzinar um montão de coisa, buzinar assim, ó, dentro de você, meu amado. E daqui a pouco você vai até acreditar no que o capeta vai levar. Isso aí mesmo, tu tá certo, parceiro, você tem. Porque é isso, porque, gente, não perdoar é desassemelhar-se a Deus. E perdoar é assemelhar-se a Deus. E o nosso adversário nunca quer que sejamos semelhantes ao Senhor. Não tem. A gente gosta de se poupar, de se preservar, né? Isso é muito sério, essa questão de, é porque tu é mais lá. Eu lembro que quando isso aconteceu, eu ia ministrar a palavra de oferta na igreja. Aí fui quebrado, né? Aí cheguei lá, meu pastor falou assim, então, eu quero que você hoje separe a palavra aí.